Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos então dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no encontro número 49 e estamos hoje finalizando o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração, parte 6. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo, lembrando que estamos naquela parte da instrução, né, das instruções dos Espíritos. E antes de iniciar o texto, vamos apresentar, então, quem está dando nessa fase do capítulo as instruções. João Maria Batista Vianney, que foi um sacerdote francês canonizado pela Igreja Católica, também é conhecido como Santo Cura de Ars. Chegou em Ars em fevereiro de 1818. Alguns anos após a sua chegada, abriu um orfanato para garotas da cidade. Em 1823, o bispo elevou Ars à categoria de paróquia. Na paróquia, fazia de tudo. Eu acho que o texto aqui seria elevou Ars à categoria de pároco, né? Porque na paróquia fazia de tudo, inclusive os serviços da casa e suas refeições. O dinheiro herdado com a morte de seu pai, ele gastou com os pobres. Dormia poucas horas por noite para atender as pessoas que buscavam cura e ficavam até 15 horas por dia no confessionário. Entre suas características, 3 se destacavam: arrecadação de fundos para obras de caridade e comida para órfãos, conhecimento sobrenatural sobre futuro e passado e cura de doentes, em especial as crianças. Então, era uma espécie de Chico Xavier na época, né? Fazia um trabalho assistencial, focando basicamente nas crianças. Então, ele tinha esse trabalho muito forte de assistencialismo. E vamos lá, vamos ler a mensagem dele, né? Que é a mensagem que trata de um pedido de uma pessoa cega, né? Que fez esse pedido direcionado a João Maria Batista. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ele falando dessa pessoa cega que pediu ajuda. Ah, que sofrimento! Bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu não sei fazer milagres, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Nota de Kardec. Essa comunicação foi dada com relação a uma pessoa cega, como eu disse aqui, né? A cujo favor se evocara o espírito João Batista Vianney. Então, você vê que ele começa aqui perguntando: você me chamou aqui para te curar a cegueira? E ele coloca: que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, sem que Deus o queira. Você vê que interessante, né? Porque o processo de canonização da igreja é bem diferente disso, né? É que a ideia é que o indivíduo passa a ser, assim como que eu digo, capacitado para fazer milagres. E aqui ele mesmo diz: eu não sei fazer milagres, sem que Deus o queira.
Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Então essa é a lição, né? Você pode estar com o filho na UTI, você pode estar, sei lá, no meio de um divórcio, você pode ter perdido seu pai ou um ente querido, ou até seu emprego. A orientação dele aqui é que você se direcione a Deus para que para que a sua dor diminua. Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Então, essa compreensão é de suma importância. Que eu busque primeiro a cura do espírito, para depois me preocupar com o corpo. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio. Primeiro o espírito, né? Em frente. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vós serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Então, aqui ele quis dizer, depois que curarmos as enfermidades da alma, nós teremos forças. E muito provavelmente, depois que curarmos as enfermidades da alma, virá a cura do corpo. Do corpo físico. Por quê? Porque a gente não vai precisar mais dessas doenças e das limitações físicas para crescer, para evoluir. Em frente. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o tempo visto à luz? Ó sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós, que tendes límpida visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Então, eles querem dizer que quem possui a visão da alma pode enxergar mais do que aqueles que se limitam à visão física. Não enxergar o mundo físico, obviamente, é mais assim, como que eu coloco? Aqui a gente não está falando de enxergar o mundo físico, mas enxergar o mundo espiritual. Aquilo, aquilo tudo que nos eleva, né? Aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos faz evoluir. Esta é a verdadeira visão e esta que nos transforma de fato. Você vê aqui no segundo parágrafo.
Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Então, como que ele diz? Por que te angustia tanto pela saúde física quando tu tens a condição de contemplar a vida espiritual, né? A vida espiritual, a vida de amor, a vida verdadeira, de fato, né? Em frente. Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, ele toca, ele vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais, que nem mesmo que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Então, o que ele coloca é que teria muito mais valor se você estivesse forças para sim, forças para lidar com a sua cegueira, do que o fato se você pedisse para acabar com a sua cegueira, entendeu? Se você está vivenciando um problema, uma dificuldade, uma limitação, e tem forças para trabalhar com aquele cenário tão difícil, essa postura, essa conduta tem mais valor do que o fato de você se sentir inconformada de estar vivendo aquela situação e falar, pelo amor de Deus, eu não quero viver isso, me cura dessa questão, você está entendendo? Isso serve para tudo. Vamos trocar, então, essa questão da cegueira por um vício, por um mau hábito, por uma doença, para o que você quiser. É saber. A gente já tratou isso em vários encontros anteriores, né? É saber ser resiliente com a situação. Ele coloca aqui no texto: abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Palavras fortes, né, de João. O que ele diz? Basicamente é isso. Sejamos resilientes, não vamos pular etapas, sabe? Se você enxerga, é porque você ainda não está pronto para a cegueira. Ou não é necessária a cegueira nesse momento para você. Na verdade, criando uma analogia, como a gente sempre tem que criar, né? Não ler as coisas ao pé da letra, é refletir qual que é a nossa verdadeira cegueira. Porque pode não ser a dos olhos, mas pode ser uma cegueira afetiva. De repente, teu filho está lutando pelo seu amor, e você não enxerga.
De repente a sua esposa ou seu esposo está tentando salvar o seu casamento, mas você não consegue enxergar também isso. A vida nos coloca em muitas cegueiras, né? Que a gente tem que ter a sensibilidade para analisar, para tentar enxergar certas coisas, né? Em frente. Agora, algumas palavras dirigidas a ti. Aí ele coloca agora no final uma mensagem dirigida a essa moça, né? Minha pobre sofredora, espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora e ainda mais pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos a minha bênção. Vianney, Curad Ars, Paris, 1863. Aqui ele coloca a mensagem para ela, basicamente falando, minha pobre sofredora, se eu dissesse a você que os seus olhos vão se abrir, né? Ou seja, se eu te disser que a sua dor vai passar, se eu te disser que a sua doença vai ser excluída da sua vida, quão jubiloso te sentirias? Quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a sua perda? Aí ele coloca, confia no bom Deus que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno. Ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Então, é aquela situação que a gente falou na semana passada. Não vamos pensar na pobre sofredora, vamos nos colocar no lugar dela, né? Vamos trazer para a gente isso. Eu não posso tirar de quem quer que seja a dor que a pessoa está passando. Lembro que a gente conversou isso já uns 2 meses atrás de uma situação. É, 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 é algo que ela tem que passar. Se ela está passando, é consequência de algo que ela plantou. É como se eu dissesse para você, se você vê uma pessoa de muleta, não tira a muleta dela que ela vai cair. Entendeu? Não puxa a muleta, ela vai cair. Seja qual for a muleta que ela usa. Se você tem do lado uma pessoa que fuma, não adianta pegar o cigarro e esconder. Não é dessa forma que ele vai parar de fumar. É algo que ele tem que vivenciar e lutar para que isso aconteça. É algo que faz parte de um processo evolutivo da pessoa. Muita coisa, não adianta você ficar falando, você tem que fazer isso, tem que parar. A pessoa tem que realmente. É claro que tem algumas coisas que faz parte da decisão da pessoa, tem outras que realmente é um caminho que ela vai ter que vivenciar, porque faz parte do processo evolutivo dela. Mas, de qualquer forma, seja uma situação que ela tem que decidir mudar, ou seja a outra que ela tem que vivenciar, é algo que faz parte do momento da estrada dela. Entende? Vamos em frente. Agora uma nota que já vem. Aqui a gente finalizou a mensagem, né, do Vianney, e agora aqui uma nota do Kardec. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do efeito da justiça de Deus, que não inflige
punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. O texto sintetizou tudo que a gente estava falando, né? Pegando aqui no início. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se buscar uma causa numa vida anterior. Ah, tá bom. Aí você fala, tá, mas como que eu vou fazer isso se minha vida anterior está no esquecimento, se eu não sei do que aconteceu na vida anterior? Né? Aí eu coloco aqui, tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Então, como que eu volto ao passado se eu não posso me lembrar dele? Simples, meu amigo, fazendo a leitura do presente, né? Você faz a leitura do presente, entendendo que isso faz parte da justiça divina. Como que eu descubro o meu passado? Lendo o meu presente. Tenha em mente que as coisas que acontecem na sua vida não são por acaso. São simplesmente aplicações da lei divina. Entenda também que as coisas boas que acontecem para você não é sorte, é prêmio, é merecimento. E as coisas ruins que acontecem também não são azar. São punições, são atos que são consequências do que foi praticado já. Tudo determinado pela sua conduta. Aí vem a resiliência de aceitar. Vamos lá. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa da queda. Talvez tenha sido também causa do que o outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si essas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. O que o texto coloca é que escolhemos a deficiência que possuímos. Essa é uma escolha nossa. Nós escolhemos a deficiência que possuímos. Nós escolhemos a dificuldade que estamos vivendo. Para que a gente tente evoluir em cima daquilo que a gente fez numa outra existência. Mas agora a gente não lembra disso. Agora a gente não consegue lembrar. Só que muitas vezes a gente não lembra que isso é uma consequência. E aí bate uma revolta, bate um inconformismo. É porque Deus não gosta de mim. É porque minha vida... Que vida é essa que eu tenho, sabe? E não é. A gente tem que ter força para levantar e andar contra o vento. Andar contra a chuva e partir para frente. Foi uma escolha nossa estar passando por isso. Vamos pensar, tá? Vamos refletir sobre isso. Um grande abraço a todos. Fiquem em paz. Semana que vem a gente começa o capítulo 9, a parte 1 de Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A primeira parte. Esse vai ser um capítulo mais curto do capítulo 8. É isso aí.
Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fique em paz.